Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Luciana e eu sou a mãe do João Pedro, que o pessoal conhece por JP. O João Pedro foi aprovado no Colégio Naval em 2022, né? E na EPICAR. Ficou com uma excelente colocação e ele optou pelo Colégio Naval. A trajetória do João foi uma trajetória bem árdua, bem difícil, mas com realização do sonho. Por quê? Em 2020, João passou na EPICAR, mas não entrou, fez todo o processo seletivo e estava quase certo dele entrar, enfim. Algumas coisas aconteceram, Deus não quis, ele não entrou. Em 2021, ele fez novamente a prova e não obteve aprovação. Foi aprovado, mas não obteve pontuação para poder ter sua redação corrigida. E no Colégio Naval ele não foi aprovado. E aí veio uma tristeza, uma vontade de desistir, e aí a gente como mãe entra nesse momento. Muitas vezes o não, a gente tenta poupar os nossos filhos no não. E o meu conselho é o seguinte, deixe os seus filhos viverem, mesmo que doa em vocês. É difícil, como mãe é difícil, mas é necessário. E aí ele falou, mãe, quantas vezes eu vou precisar tentar? Eu já tentei uma, duas, e uma quase entrei, não fui. E na segunda eu não passei, eu não sei, então vou desistir. Aí você entra e fala pro seu filho, não, você não vai desistir, você chora junto com ele, você abraça ele e você derrama sobre ele muitas orações, você ora com ele, você ora por ele e você fala para ele no momento certo, não, agora passou, só esse momento de luto, vamos recomeçar. E aí você recomeça junto com o seu filho e foca no sonho dele, pergunta qual é o sonho dele realmente, se é isso que ele quer, e fica ali junto com ele. Conselho de mãe, quando ele começar a estudar de verdade, porque tem a época que eles não estudam de verdade, tá mãe? Isso aí é uma realidade, mas quando ele começar, o seu filho ou a sua filha começar a estudar de verdade, ele não vai querer comer, ele vai esquecer que tem que beber água, que tem que ir ao banheiro, então você vai estar lá para poder lembrar ele de fazer isso. Filho, pausa, hora do lanche. Filha, pausa, hora do banheiro, hora de beber água. Porque ele vai ficar com tanto sangue nos olhos. Foi o que aconteceu com o João, que ele vinha pro Superturma, ele saía do Superturma, ele ia pra casa, tomava banho e ele queria estudar de novo. E ele não pegava o celular, que é um dos maiores problemas para os pais, é que o filho fica aquele tempo no celular. Ele não usava o celular mais, ele focou. E ele não usava mais o celular para coisas, nem para rede social. Ele passou a estudar realmente, às vezes eu tinha que brigar com ele para poder dormir, para no dia seguinte ele estudar novamente. E esse é um conselho, fique sempre atenta às necessidades, ainda que sejam mínimas dos seus filhos. Fique atenta à necessidade de dele beber água, como eu já disse, dele comer, dele descansar. Faz ele tirar um tempo para relaxar, para descansar, pelo menos um domingo, mesmo que seja intenso o momento de prova. E não deixe ele desistir, esteja sempre ao lado dele e dela, né? Porque tem as meninas também, né? O meu fez para concurso militar, mas tem o pessoal do Enem também. E tem as meninas também que tentam, né? Carreira militar, a gente teve esse ano as primeiras 2 meninas lá no CN, e ele optou esse ano, né? Ele passou. E, gente, quando você vê a realização de um sonho se cumprindo, é algo surreal. E aí o seu filho volta para você e fala assim, mãe, muito obrigada, valeu a pena cada dia que você falou para mim, não desiste, você está comigo, que você estava comigo, que você ia ali e falava, João, tem que parar agora, 5 minutos de pausa, porque queria ficar estudando, João tem que dormir. Então assim, quando você vê a realização desse sonho, é algo extraordinário. O conselho não é um, são vários. Leve comida para ele, leve bebida, né, água, faça ele descansar e ore. Ore sem cessar. Ore por ele, ore com ele, entrega os sonhos dele para Deus, dela para Deus e motive diariamente. Ainda que você veja que não está difícil, mas diga que sempre é possível. Uma frase que marcou muito a trajetória do meu filho, que eu sempre disse para ele, e ele fala isso para mim hoje, é que se Deus disser sim para você, só você pode dizer não. Então, se Deus disser sim para o sonho que o seu filho tem, só ele mesmo vai dizer não.
porque Deus abriu o caminho. Basta ele entrar por esse caminho e alcançar o tão sonhado objetivo dele. É isso.